Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula da série onde estamos estudando um pouco mais sobre o Apache Cordova, que é um framework que possibilita a gente desenvolver aplicativos híbridos para smartphones, né? Utilizando linguagem front-end como HTML, CSS e JavaScript. Nas últimas duas aulas eu mostrei para vocês como fazer o armazenamento, a persistência de dados aqui utilizando o Local Storage, tá? Lembrando que esse Local Storage é um recurso oferecido pelo próprio JavaScript. E aí a gente criou aqui um pequeno gerenciador de notas, né? Onde a gente consegue cadastrar novas notas. Essas notas são salvas em Local Storage e elas são listadas aqui nesse list view que a gente criou embaixo. E se a gente clicar em algum desses list views, as notas são exibidas aqui através desse pequeno card, tá? Então aqui a terceira nota, aqui a nota testando o evento, tá? Então é bem interessante, né, nesse estágio mais inicial, onde a gente está caminhando, né, aprendendo ainda um pouco sobre o desenvolvimento aqui utilizando essas ferramentas, mas obviamente o Local Storage, né, a partir do momento que o seu aplicativo aí ele começa a ganhar corpo, é um aplicativo maior, né? Se trata de um projeto maior. Obviamente você não vai utilizar o Local Storage para armazenar os seus dados, né? Porque é um recurso, vamos dizer assim, com não muitos predicados, tá? Ele é bem limitado para estruturas de dados maiores, né? Então, a gente tem a possibilidade, né, além do Local Storage, de utilizar o SQLite, tá, que é um banco de dados relacional simples de ser utilizado e que pode ser facilmente acoplado aqui dentro de um projeto do Cordova, tá? E além disso, obviamente, a gente pode trabalhar com dados que estejam em um servidor, na nuvem, tá? E aí a gente pode utilizar uma API, né? A gente pode ter essa API fornecendo e recebendo dados e a gente se comunicar com essa API através aqui do nosso aplicativo, justamente para poder buscar os dados da aplicação e exibir aqui dentro da interface, ou mesmo pegar os dados que foram preenchidos, por exemplo, em um formulário e enviar esses dados para serem salvos através dessa API, tá? Então, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui na aba meus dados, a gente colocou de forma estática, né? A gente definiu lá o nome e o e-mail do usuário fazendo uma pequena simulação, né? Quando a gente estava construindo aqui a interface utilizando o jQuery Mobile. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como buscar os dados que estão numa API remota e exibir aqui os dados do usuário, nome, e-mail, a partir desses dados que foram recuperados de uma API, certo? Então, para mostrar para vocês, eu vou carregar aqui uma API de teste que eu criei, tá? Eu hospedei ela dentro do meu host e é uma API simples para poder, basicamente, a gente fazer essa aula aqui, tá? Mas aqui dentro, então, https://rafaelwendel.com/ API/Cordova users/1, tá aqui já, tá? Então, quando eu consumo aqui essa API, vejam só que ela me retorna aqui os dados, nome, tá? Em JSON, formato JSON, nome Rafael Pinheiro, e-mail e o site, e tá aqui também, certo? Se eu colocar aqui o usuário 2, um usuário de teste que eu criei, teste user, o e-mail dele e o site, tá? E, por exemplo, o usuário 3 ele não existe, só existe o usuário 1 e 2. Se eu colocar aqui então o usuário 3, a API responde, né, com um erro 404 a mensagem user not found, né, o usuário não foi encontrado, tá? Então é a partir dessa URL aqui que a gente vai trabalhar a busca dos dados aqui, ó, nome, e-mail e site, e jogar aqui dentro da aba meus dados, tá? Então vamos voltar aqui no Sublime e eu já vou primeiramente definir aqui dentro da página meus dados, ó, que está aqui, eu vou vir aqui e vou alterar as informações. Então eu tenho aqui o nome, que está o name,
Esse value aqui eu vou retirar, tá? Porque eu não vou precisar, e vou colocar aqui o ID, que vai ser txt nome também. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o e-mail, então eu tiro o value e coloco ID igual txt e-mail, tá? E além disso eu vou colocar site, né? Vocês viram lá na API que ele retorna também um site. Então, eu vou copiar aqui a div do nome e vou jogar ela aqui abaixo do e-mail. E esse último então vai ser para o txt site, aqui vai ser site também, e o name e o ID vão ser txt site, tá? Então tá salvo aqui. Eu vou voltar aqui então em home, atualizei. Então vejam só, nome, e-mail, site não virão preenchidos, tá? Estaticamente, a gente vai buscar os dados na API para poder jogar aqui, tá? Beleza. Então voltando, tá? A gente tem aqui o nosso arquivo de scripts, né? Que a gente utilizou para poder criar lá os eventos, para poder cadastrar e listar as notas, tá? Então aqui, ó, antes do window.onload, eu vou criar uma função nova que eu vou chamar de function getUser e vou receber como parâmetro aqui o ID, que eu passo lá na URL como parâmetro. Esse getUser, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova requisição assíncrona, tá? A gente vai utilizar o JavaScript puro. Ele vai consumir aquele serviço, tá? Que retorna nome, e-mail e site, e aí ele vai pegar essas informações que foram retornadas e vai jogar dentro dos respectivos campos que a gente criou lá na aba Meus Dados, tá? Então a primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser uma variável URL, justamente para informar aquele caminho lá que é a URL que vai retornar as informações, tá? Então https://rafaelwendel.com/api/cordova /users e aí eu concateno isso aqui com o ID que veio como parâmetro, tá? Então esse camarada daqui vai ser utilizado aqui na URL, certo? Beleza. Agora eu vou criar aqui uma nova requisição. Então var request vai ser igual a new xml http request, tá? Isso aqui é do próprio JavaScript, tá? Quando eu quero fazer uma requisição utilizando o protocolo HTTP. Muito bem. Agora eu defino aqui, ó. Então eu quero um request.open. Essa minha requisição é uma requisição do tipo get, tá? Porque eu estou só buscando os dados, tá? E essa requisição, esse request vai ser feito em URL. Tá? Então eu estou passando aqui, ó, esse variável URL como um segundo parâmetro aqui na função open. Beleza? Agora eu faço o que? Eu envio essa requisição. Então request.send. Então eu processo essa requisição, tá? E aí ele nos possibilita trabalhar com definir uma função de callback, né? Ou seja, definir o que vai ser feito quando essa requisição for carregada, tá? Então a gente tem aqui, ó, request.onload, tá? Então quando ela estiver concluída ou carregada, né? O que a gente pode fazer? A gente pode definir uma função. A gente pode definir aqui uma função a ser executada, tá? Então eu coloco aqui, ó, function, e aí eu defino aqui dentro a função que vai ser executada quando esse request, essa requisição for concluída. Então eu posso colocar um comentário, ó, quando a requisição for concluída, pegamos os dados retornados e inserimos dentro dos campos lá na aba Meus Dados, tá? Então é isso aqui que a gente vai fazer. Então eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada user que vai receber os dados, né, o objeto que foi retornado lá, aquele JSON que foi retornado naquela requisição, tá? Então eu vou utilizar aqui aquele mesmo método que a gente utiliza, que é o JSON parse, que é justamente para poder transformar
os dados, né, dentro de um objeto aqui do JavaScript, tá? Então a gente coloca aqui request e a gente pega a variável desse request, que é o response, que é a resposta que veio, tá? Beleza. Agora eu jogo dentro dos respectivos campos lá dentro dos meus dados, dentro daquele formulário. Então document get element by ID. Então eu pego aqui ó, o txt nome e falo que o value dele vai ser o user.nome, tá? Ó, aqui na requisição, ó, veja só, eu tenho aqui as propriedades, ó, nome, e-mail, site. Então é essas variáveis aqui que eu estou acessando. Então já foi nome, agora eu faço a mesma coisa para os outros dois. Então eu vou ter aqui txt email, ele pega o user.email. E por fim o txt site pega o user.site, tá? Beleza, ok? Só que a gente vai fazer o seguinte, né? Porque pode dar erro quando a gente faz a requisição. Então a gente vai colocar uma condição aqui, ó. Se o request.status for igual a 200, tá? Então quando a gente tem a resposta 200 é porque deu certo a requisição. Se deu certo a requisição, aí a gente faz isso aqui, tá? Caso contrário, o que a gente faz? A gente dá um console.log e fala que deu erro, né? Só pra gente saber que deu erro. Erro ao processar a requisição. Requisição, tá? Então beleza, tá? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Se deu tudo certo, preenche os campos, senão ele dá uma mensagem no console lá só pra gente saber que deu erro, certo? Então eu criei a função. Quando que essa função aqui vai ser chamada? A gente pode chamar ela logo que a aplicação, o aplicativo for carregado, tá? Então, lembrando que essa função aqui é o window.onload, tá? Sempre que a janela é carregada, ele executa o que está aqui dentro. Então a gente pode chamar aqui, ó. Chama o getUser para poder recuperar os dados do usuário, tá? Então a gente chama aqui, ó, getUser e passa como parâmetro usuário 1, beleza? Então ele vai buscar o usuário que tem lá o código 1 e aí ele passando isso para a função, ela vai fazer uma requisição assíncrona, né? Consumir aquela API, vai receber esses dados e vai jogar eles dentro aqui dos campos, beleza? Então aqui está salvo, vou voltar, voltei aqui, tá? Então eu vou atualizar, eu vou até deixar no console aqui do lado, ó. Se der algum erro a gente já vai vendo, tá? Atualizei, beleza? E caí aqui ó, em meus dados, vejam só, Rafael Pinheiro, rafaelwindow.robotmail.com, https rafaelwindow.com, esse é o usuário 1, tá? Vamos supor então que aqui o cara que está utilizando o aplicativo não é o usuário 1, mas é o usuário 2. Então a gente vai voltar aqui, ó, e quando dá o getUser, a gente vai colocar 2, tá? Salvei, ó, voltei em home, atualizei, vim aqui, ó, meus dados, ó, test_user, test@mail.com e o site testers.com, beleza? Então, olha que interessante, né? Você poderia criar, por exemplo, aí uma API onde você gerenciasse em nuvem as notas do seu aplicativo, né? Você poderia colocar lá um serviço onde ele consegue inserir e recuperar as notas. E aí, ao invés de você salvar tudo em local storage, né, que não é, como eu já disse, a forma mais eficiente de gerenciar os dados do seu aplicativo, você poderia criar uma API e fazer tudo por essa API, né? Tanto a parte de salvar como a parte de recuperar os dados referentes a notas, tá? Então eu criei aqui, ó, a parte dos dados, né, onde ele busca os dados do usuário, tá? Vou até voltar para 1 aqui, tá mais amigável. E vejam que é bem simples, tá? Com JavaScript puro mesmo a gente consegue fazer essa busca desses dados e jogar aqui dentro do nosso aplicativo. Só para finalizar, eu vou dar um deploy aqui desse projeto do Cordova lá para aquele nosso
emulador Android, né, para vocês verem que efetivamente isso aqui também funciona quando você joga o aplicativo, né, constrói o aplicativo aí dentro do seu emulador ou mesmo dentro do seu smartphone de forma direta, ok? Como é esse procedimento de executar lá, fazer o deploy do aplicativo dentro do emulador? É algo que a gente já viu em várias aulas, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu já vou voltar na próxima tela com o emulador aberto e com o aplicativo executando lá dentro, beleza? Bom, pessoal, então aqui, ó, utilizei aqui o meu CMD para executar o aplicativo, né, dentro do emulador. Então dei lá o comando Apache Cordova Run. Ele já carregou aqui, tá? Eu vou abrir ele aqui agora no emulador para vocês darem uma olhada, ó. Então eu abro aqui o Launch, ele é esse segundo Hello Cordova aqui. Depois a gente pode até mudar o nome desse projeto, né? Ficar mais intuitivo. Ele está abrindo aqui o aplicativo. Ele fica um pouco lento assim porque é no emulador, tá? Caso vocês queiram fazer o deploy direto para o seu smartphone, vocês vão ver que é extremamente rápido, tá? Aqui é porque o emulador eu criei ele, não destinei tanta memória para a VM dele, então ele ficou um pouco mais lento, tá? Mas isso aqui não é problema do Cordova não, e sim do emulador e da memória que eu destinei para ele. Então vejam que ele abriu aqui, já tem algumas notas cadastradas, tá? Só lembrando que está funcionando, que ele abre aquele card, tá? Se eu vier aqui na opção meus dados, ó, vocês vão ver que ele está carregando aqui aquelas informações que foram recuperadas lá daquele serviço, né, daquela API que eu criei, beleza? Então vejam que ficou aqui bem interessante, tá? Então vocês que já têm aí alguma API, né, feita por vocês mesmos ou APIs de terceiros, saibam que o procedimento, o processo aí para utilizar elas dentro de um projeto do Apache Cordova é muito simples, porque afinal de contas a gente está trabalhando aqui com o JavaScript puro, né, o JavaScript nativo, ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo e qualquer dúvida é só deixar o seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!